Bom, gente, eu me chamo Ana Paula e eu vou resolver uma questão de Física 1 que o professor Fidelis passou pra gente. Eu escolhi a questão 8, que é uma questão de cinemática. É uma questão bem simples, vocês vão perceber. Então vamos começar. A questão diz o seguinte: a tabela seguinte fornece em vários instantes os valores da velocidade de um objeto que se desloca em linha reta. Então ele fala que existe um objeto que está se deslocando em linha reta e ele já forneceu uma tabela com os valores do tempo e da velocidade desse objeto. E logo depois ele faz 4 perguntas. E são essas 4 perguntas que a gente vai responder agora, né? E eu vou deixar a tabela aqui do lado, porque a gente vai precisar dela para responder. Então, a primeira pergunta que ele faz é: qual é o tipo de movimento desse objeto? É uma pergunta bem simples, né? Porque a gente percebe que o objeto, se você for olhar na tabela, a velocidade dele, ela está variando. Só que essa variação, ela é constante. Como a gente observa isso? Por exemplo, aqui, ó, de 5 para 8, ela aumentou 3 metros por segundo. De 8 para 11, também 3. De 11 para 14, também 3. De 14 para 17, também 3. Então, você já vê que ela varia, e ela varia uniformemente. Ou seja, é o mesmo valor de variação de um tempo para outro, né? Então, você percebe que é um movimento uniformemente variado. Não seria um movimento uniforme, porque o movimento uniforme, a aceleração é zero. Aqui nós percebemos que a cada mudança de velocidade, né, a cada aumento da velocidade, você tem que acelerar para que isso aconteça. Então, já não é um movimento uniforme. Logo, ele é um movimento uniformemente variado. Então, eu vou colocar aqui que ele é um move. Né? Então, aí, de primeira, intuitivamente, você já consegue responder essa letra A. A letra B, ela diz o seguinte: qual o valor da sua aceleração? Então, também não é difícil, né? Ele pede a aceleração, então nós vamos usar a fórmula da aceleração para encontrar o valor da aceleração desse objeto. Mas, como a gente já resolveu a questão A, a gente já percebeu, né, que ele tem um valor aí, né, de variação, e você já dá para perceber qual é intuitivamente também. Mas vamos resolver, né? Então, a fórmula da aceleração, A igual variação da velocidade sobre variação do tempo. Se vocês observarem, a tabela, ela tem vários valores, né? Então, a gente vai escolher um intervalo de tempo qualquer e a gente vai encontrar o mesmo valor. Se você for, eu vou escolher um aqui, mas se vocês escolherem qualquer outro intervalo de tempo, também vocês iam chegar no mesmo resultado, sem problema nenhum. Eu vou escolher aqui esse intervalo de tempo aqui, entre 4 e 5 e 14 e 17 da velocidade. Então, vai ficar da seguinte forma. Vocês podem fazer com qualquer um. Tipo, entre 1 e 2, e 5 e 8, 3 e 4, e 11 e 14. Enfim, vocês vão fazer com qualquer valor que vai... Qualquer intervalo de tempo vai dar o mesmo resultado. Vamos substituir aqui, então. Vai ficar 14 menos 17 menos 14 e 5 menos 4, que é o final, menos o inicial, né? E aí, a gente vai fazer a continha simples, né? Que vai dar 3 sobre 1. Então, 3 dividido por 1 vai dar 3, certo? Então, a unidade de medida da aceleração, ela é metros por segundo ao quadrado. Então, você tem que colocar metros por segundo ao quadrado, não pode esquecer, senão fica errado. Então, o valor da aceleração desse objeto é 3 metros por segundo ao quadrado. Como eu falei antes, dava para perceber intuitivamente, né, que a variação de uma velocidade para outra foi exatamente 3, né? Então, esse já seria o valor da aceleração.
A letra C, ele pergunta a seguinte coisa: qual o valor da velocidade do objeto no instante t0, né? Velocidade inicial. Então, nós vamos... Gente, isso aí também é bem simples, dá para perceber intuitivamente, né? Eu vou fazer aqui a continha, né, com a fórmula que mais atende a minha necessidade. Mas eu poderia, depois eu vou fazer também ela sem a fórmula, para vocês verem que dá para perceber também que dava para encontrar o resultado da mesma forma. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Da velocidade, que eu escolhi, que eu achei que se enquadraria melhor para o que eu preciso nessa letra aqui. Né? Então, a gente vê que a velocidade final, ela é igual a 5 metros por segundo, né? Nesse caso aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos substituir os valores, né? 5 vezes 0. A aceleração a gente já tem, que a gente já resolveu na questão anterior, que é 3. E a velocidade em 5, o tempo em 5, ele é 1, né? Que foi o que eu peguei aqui. Então, vezes 1, certo? Pronto. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver isso aqui, que eu gosto de fazer bem organizadinho. 3 vezes 1 vai dar 3. Pronto. Aí, agora, a gente já pode mexer com a velocidade inicial, né? E colocar pra cá. Então, o 5 vem pra cá, subtraindo o 3. Pronto. Então, minha velocidade inicial, ela vai ser igual a 2. Como é velocidade, então a unidade de medida tem que ser 2 metros por segundo. Agora, vamos lá. Como é que seria isso só intuitivamente? Se eu peguei esse valor aqui, né, de 5, né, que é o mais perto do inicial que eu tenho. Então, ela não progride de 3 em 3, qual seria o valor anterior a 5, que teria uma velocidade de 3, né, de acréscimo, ou de diferença, no caso aqui. Então, 5 menos 3 seria 2. Então, o valor inferior aqui, o que estaria por aqui, né, por essa área, seria o 2. Então, dava para fazer intuitivamente, né, porque a gente sabe que ele progride de 3 em 3. Então, 2 mais 3 seria 5, mais 3, 8, e assim por diante. Mas aí, fazendo a formulazinha, é melhor que fica mais organizado, né? Então, vamos para a letra D. Letra D é a última pergunta que ele faz nessa questão. Ele pergunta: qual é a distância que o objeto percorre de T0, né, valor inicial 0, até T4, que é esse instante aqui, certo? Então, vamos lá. Eu escolhi essa fórmula aqui que eu vou botar pra vocês. V ao quadrado mais V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço, a variação do espaço. Como ele tá pedindo, né, a distância, né, que o objeto percorre, você sempre tá atento ao que a pessoa tá perguntando, né, para que você possa colocar a fórmula que mais se adapte ao que você precisa. Então, eu tenho essa fórmula que ela tem esse valor aqui do espaço, e aí eu posso conseguir encontrar a distância com essa fórmula daqui. Poderia ser outra, poderia, mas aí, no caso, essa daqui é a que melhor me atende. Então, vamos lá, eu já tenho, né? Eu vou escolher aqui a velocidade final, 14, porque ele está pedindo até o instante 4, certo? Então, a gente tem que ficar atento a isso. A minha velocidade final, até o instante 4, é 14. Se fosse até o instante 5, aí seria 17, mas não é, ele pede até o instante 4. Então, se você não ficar atento, você poderia colocar aqui o 17, poderia dar errado. Então, tem que ficar atento sempre ao que está sendo pedido, né? Ler direitinho com calma, para fazer direitinho. Então, vamos lá, 14, né? É a minha velocidade final no instante 4. Vamos substituir aqui os valores, né? Então, a minha velocidade inicial seria 2, ao quadrado também,
mais 2 da fórmula. A aceleração a gente já tem, que é 3. E o espaço que a gente vai achar, né? Então, já vamos tirar isso aqui logo do quadrado. E vamos igualar os termos, certo? Quando a gente faz isso, aí a gente vai poder, porque como o espaço está no final, a gente vai poder mexer o espaço para lá, sem problema nenhum, respeitando as regras de matemática. Então, vamos lá. Eu vou colocar o quadrado e já coloco para cá as informações. Então, 14 ao quadrado vai dar 196. E o 2 vai dar 4. Certo? Mais 2 vezes 3, que é 6, vezes o espaço. Pronto. Aqui eu vou igualar os termos, então vou botar esse 4 pra cá. Ele é positivo, ele vai vir negativo, respeitando as regras. Aí eu igualo aqui os termos e vai ficar 6 vezes o espaço. Quando eu faço isso, aí eu posso trazer esse valor pra cá, né? Então, vai ficar 196 menos 4, 192. Pronto, tô fazendo passo a passo pra ninguém se confundir. Então, já posso trazer o ΔS pra cá, certo? E vai ficar, como ele tá multiplicando aqui, aí eu vou passar o 192 pra cá e vai ficar dividindo 192 por 6. Então, vai dar 32, né? 32, como é espaço que ele tá pedindo, então vai ser em metros, certo? Essa letra D é a que é um pouco mais, né? Que não tem como você fazer intuitivamente. As outras você consegue. Mas é isso, gente. Só agradecer, né, pela oportunidade que o professor tá dando pra gente. E obrigada a todos.